Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos agora dar início ao nosso capítulo 7 de literatura. Então acompanhe aí no livro de vocês, capítulo 7, página 32, modernismo no Brasil. Observando que nós vimos em capítulos anteriores, modernismo em Portugal, né? Vimos lá Fernando Pessoa como um dos principais nomes, né, do modernismo em Portugal, né? E na Europa também em si. Então ele é um dos grandes autores mundiais, né? Então vamos chegar agora ao processo de modernismo no Brasil. Então no Brasil esse processo ele tem essas divisões. São 3 divisões. Vamos trabalhar aqui a primeira, que é a primeira geração de 22. Aí tem nomenclaturas como fase de destruição, né? Ou então movimento heróico. Por que movimento heróico? Porque vamos fazer aqui um breve comentário que o modernismo ele teve uma geração heróica porque os autores dessa época, entre aspas, foram heróis porque enfrentaram todo um contexto político, social e artístico que existia. Então, para encarar toda essa esfera que existia, né? Então eles foram heróis por desafiar a estética literária, né? A estética artística no Brasil. E também fase de destruição, porque eles destruíram todo e qualquer tipo de preceito artístico que existia. Então eles começaram a modificar a forma de ver a arte no Brasil a partir de 1922, tudo bem? Então vamos aqui nos atentar aqui ao texto. Aqui nós temos um quadro, né, uma pintura do Tarsila do Amaral, que ela representa uma mulher negra, né, com os seios aqui para frente, né? E ela, no contexto aqui da história dessa obra, ela ouvia histórias quando criança que as mulheres negras amarravam pedras nos seios para que eles esticassem dessa forma, para assim colocar para trás dos ombros, onde ficaria o seu filho, para que ele pudesse ser amamentado sem que ela parasse de trabalhar. Então isso aqui era que ela ouvia, né? Se existiu ou não, não sei dizer para vocês, mas eu não me espantaria se isso fosse verdade, né? Então não tem como dizer, mas é o que ela dizia, eram histórias que ela ouvia, tudo bem? Então dei uma lida aqui para compreender. Nós temos aqui uma poesia Brasil, tá? Que vai trabalhar no contexto geral como que o Brasil ele é enorme, como que o Brasil ele é heterogêneo, como no Brasil tem diversos tipos de classes sociais, diversas pessoas de diversas origens, diversas formas de viver, de se pensar e de se fazer arte. Então aqui vocês podem dar uma lida nesse texto, tudo bem? E virando aqui a próxima página, vamos à página 34. Aqui tem uma contextualização, né, do texto para a teoria. Vai trabalhar os aspectos que no Brasil, né, no início do século XX, ali 1900 em diante, o Brasil ele era constituído por um mosaico cultural. Então nós tínhamos no Brasil uma época aqui em que as cidades mais movimentadas eram Rio de Janeiro e São Paulo, no eixo sudeste. E nesse caso, essas duas cidades receberam correntes migratórias, né? Que vieram pessoas da Itália, japoneses, sírios, libaneses, e que ficaram no Brasil, entre as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, muito mais em São Paulo. Então, nessa época, o que acontece? O Brasil estava numa estrutura econômica ainda arcaica, ele vinha entrando na modernização. Porém, cabe ressaltar que como o Brasil sempre, pela colonização portuguesa, o Império, o Brasil trabalhou muito com a questão de agricultura, né, agropecuária. Então o Brasil ainda vinha nesse grande tipo de comércio, e a modernização chegou a São Paulo principalmente nessa época, né, no século XIX, século XX, final do XIX, início do século XX. Então o homem começa a estar em transição entre esses dois tipos de economia, tudo bem? Vocês podem ler aqui atentamente aqui o texto, tá? E aqui na página posterior, na página 35, vem aqui o cenário cultural do Brasil no início do século XX. Então aqui apresenta justamente as duas cidades mais populosas do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, as duas cidades que mais iniciaram esse processo de modernização, principalmente São Paulo, e que essas cidades também teriam prerrogativas estéticas semelhantes às de Paris, por aderir às mudanças da chamada Belle Époque. Tudo bem?
Então aqui nós temos a modernização que houve no Rio de Janeiro, e São Paulo era a grande fonte de riqueza, né? Já que os campos de café, né, deu muito dinheiro para aquele estado, e a cidade de São Paulo, capital, cresceu muito nesse sentido. Então foi uma cidade que, como tinha muito dinheiro circulando, iniciou-se então um processo de cosmopolitano, digamos assim, onde entrou, nesse caso, a questão da modernização da cidade, tudo bem? Então podem observar aqui a questão do futurismo, né? Observem que nesse caso o futurismo seria aquela vanguarda europeia que nós vimos em aulas anteriores, começou a influenciar artistas, por exemplo, Oswald de Andrade, né? Então nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos do bonde, e alguns artistas começaram a escrever sobre a máquina, o trem, né, o bonde que chegou na cidade, a luz elétrica. Então isso aí pertence ao futurismo, a questão de velocidade e movimento. Então isso começou também a ser incorporado na literatura, também em todo tipo de arte. Agora vale ressaltar que esses autores modernistas, eles pertenciam aqui a uma classe burguesa paulista, porque era inevitável, eles tinham que transitar na Europa para conhecer novas vanguardas, para conhecer movimentos estéticos, e eles viviam entre o Brasil e a Europa, e logicamente para poder você viver nessa época, no século XX, início do século XX, transitando entre o Brasil e a Europa, você deveria ter uma classe bem elitizada. No caso, eles eram a maioria burgueses, tudo bem? Isso aí é um contexto para nós podermos entender o que aconteceu. Então, o que aconteceu antes da Semana de Arte Moderna? Sabemos que a Semana de Arte Moderna, vamos dizer aqui à frente, aconteceu em 1922, fevereiro. Mas antes disso, tiveram alguns acontecimentos que levaram aos autores se reunirem e realmente propor uma Semana de Arte Moderna que pudesse mudar o contexto da arte. Então, observem que aqui tem um contexto que em 1912 chegou um artista, né, no Brasil, ele expôs as suas obras, porém, nessa época o Brasil ainda não tinha uma visão de futuro, né, futurista, digamos assim, cubista, não conheciam ainda as expressões, as estéticas europeias, então se passou desapercebido. Então observem, olha só, que escreveu Mário de Andrade: o Brasil não viu Segal em 1913. A presença do moço expressionista era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. Então é uma crítica, né, que Mário de Andrade faz, que o Brasil não estava preparado ainda para o tipo de arte que esse autor apresentou. Então aí acontece, mais à frente, em 1917, Ana Malfatti, ela retorna e expôs algumas obras também, como as de Segal, no Brasil, e que começaram a ter um pouco mais de comentários sobre essas obras, né? As pessoas ficaram um pouco curiosas sobre o que seria isso, mas também houve muita crítica a esse tipo de obra que estava sendo apresentada no Brasil. Então leia um pouco mais sobre isso aqui, tudo bem? Então nós temos também aqui o Mário de Andrade, que escreveu alguns artigos sobre essa questão aí da arte moderna no Brasil, que estava sendo implementada, muito aos poucos ainda. Olha só, no livro constituído por uma coletânea de poemas, são encontrados deboches, perturbações, suspeitas de Mário de Andrade em relação ao lugar em que foi criado, São Paulo. Todavia, a principal inovação da obra está em sua forma. Então, dei uma lida sobre isso, que todos esses movimentos, esses autores que vieram para o Brasil, que foram os brasileiros que foram à Europa e voltaram, trouxeram perspectivas diferentes de arte, tudo bem? É importante relembrar, vamos ver aqui na página 37, relembrar que a Semana de Arte Moderna, como eu falei, ela aconteceu onde? Em 1922, aqui nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Bom, o que a Semana de Arte Moderna ela queria? Vamos relembrar que antes do modernismo nós tivemos ali a questão do realismo, né? Realismo, nós tivemos o parnasianismo, né? O simbolismo. Então, o parnasianismo era o que mais estava em voga ainda no Brasil. Então, o que era o parnasianismo, né? Era uma poesia altamente clássica, uma poesia muito ortodoxa. Então, o que aconteceu? Eles queriam o quê? Justamente romper com esse tipo de escrita, a questão de uma gramática formal, de uma métrica perfeita, de uma rima rica. Então, esses autores se reuniram
Isso que eu falei na literatura, tá? E nas expressões artísticas, como a pintura também, eles queriam romper com aquele processo anterior que existia. Então eles buscaram apresentar tudo de forma muito, vamos supor, tipo, como eu posso dar um exemplo para vocês? Eles queriam apresentar algo novo, algo que fosse o que? Destruir o que existia anteriormente, uma ruptura com o passado, com a literatura, com a arte passada, para apresentar uma arte nova, tudo bem? Então dei uma lida no contexto aqui, do Teatro Municipal de São Paulo, onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Aqui tem a foto do teatro, tudo bem? Vamos em frente. O que acontece? Então, existe uma frase importante aqui, ó. Nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Então, isso aqui Mário de Andrade escreveu no sentido de que eles não sabiam onde eles iam chegar com essa nova arte, mas eles sabiam que não queriam o quê? Aquela arte parnasiana. A principal crítica, anotem aí, é contra o parnasianismo, que era algo muito ortodoxo, digamos assim, beleza? Então dei uma lida aqui o que aconteceu no primeiro, no segundo, terceiro dia da Semana de Arte Moderna, tudo bem? Essa poesia que é interessante, né? Esse poema aqui, Os Sapos, de Manuel Bandeira, é uma crítica muito grande. Observem aqui, vamos ler aqui um pouco, só até a metade. Ó, enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo e comer os hiatos, que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. Então, observem a crítica, né, de Manuel Bandeira em relação ao parnasiano, como eu falei. E vamos aqui adiante, leiam com calma aqui o que aconteceu nesses 3 dias, né? Os discursos que aconteceram, as vaias que aconteceram também aos autores que estavam ali presentes, né? Aos modernistas, aos heróis, ou então aos destruidores, como fala aqui o livro de vocês, tudo bem? Então, aqui na página seguinte, a página, vamos ver aqui o número da página 41, apresenta aqui os manifestos e revistas pós a Semana de Arte Moderna. Então, após a Semana de Arte Moderna, olha só, as agitações ideológicas e estéticas provocadas pela Semana de Arte Moderna não se esgotaram com o encerramento do evento. Em vez disso, estimularam a organização de manifestos, revistas e periódicos e assim por diante. Então, uma dessas revistas muito importante é a revista Claxon. Então, a revista Claxon, alguns autores, né, modernistas escreveram e publicaram nela uma forma de romper com a estrutura que existia anteriormente, até mesmo com a capa da revista. Observem que o seu modo de escrever, a capa da revista, a apresentação, tudo agora é diferente, tudo agora é novo, é rompimento com o passado, beleza? Então tem uma frase interessante aqui, ó, que seria a significação do Claxon. Claxon não se queixará jamais de ser incompreendida pelo Brasil. O Brasil é que deverá se esforçar para compreender Claxon. O que acontece? O que eles queriam com isso? Que a revista não se adequaria à linguagem que era apreendida no Brasil, mas o Brasil sim deveria se adequar àquilo que era novo, uma nova forma de estética artística nesse país. Beleza? E também existiu esse manifesto Pau-Brasil. O que acontece? O manifesto da poesia Pau-Brasil foi escrito por Oswald de Andrade. E é uma comparação porque o Brasil exportou muita madeira na sua época de colônia, né? Então, como o Brasil exportava madeira, Oswald de Andrade, resumindo aqui o texto, ele acreditava que o Brasil poderia também exportar poesia para a Europa, porque a poesia, vamos lá, as escolas literárias, né, as poesias que nós fazíamos aqui no Brasil até então, todas eram não importadas, mas tinham preceitos europeus. Por exemplo, a mitologia falava muito pouco sobre a França, se falava sobre a Itália, sobre Roma, sobre processos culturais que não existiam no Brasil. Então há uma importação, né? Quer dizer, havia uma importação muito grande de preceitos da cultura europeia. Então, nesse manifesto, Oswald de Andrade acreditava que o Brasil poderia publicar uma literatura, uma poesia local, e ela poderia ser exportada para a Europa e teria também grande repercussão lá fora. Tudo bem? Aí acontece que após isso, em 1926, né, 2 anos depois, alguns outros autores
aqui, ó, Plínio Salgado, Menotti Del Pitta, Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida escreveram outro manifesto, que não que ele vá contra a Manifesto para o Brasil, mas ele tenta fazer de alguma forma uma crítica e estabelece um outro manifesto. O que eles queriam com o verde amarelismo? Eles queriam o seguinte: dizer que o Manifesto para o Brasil, apesar de querer exportar uma obra, uma cultura, uma arte para a Europa, ainda assim existia processos que eram importados para esse tipo de arte e depois eram exportados. Mas esse manifesto verde amarelismo aqui, o que eles queriam? Era verde amarelismo ou escola da ANTA. Então, olha só, então por esse motivo, os autores do verde amarelismo satirizaram as ideias do Manifesto para o Brasil, pois reconhecem influências das ideias de circulação da Europa naquela época. Assim, designaram pejorativamente o sentido patriótico de Oswald de Andrade. Então, eles falavam que isso aí era um nacionalismo afrancesado, né? Porque eles ainda existiam aquela questão, eles iam para a Europa direto, eles eram burgueses, iam lá na Europa e vinham para cá e faziam poesia aqui no Brasil, mas ainda chamavam eles de afrancesado. Então, o que o verde amarelismo propõe? Algo totalmente nacional. Então, a linha básica do verde amarelismo é a composição de texto de tom ufanista e idealização no país, tudo bem? Então, a partir disso, escolheram até a imagem da anta, por exemplo, como um animal local, para poder representar esse manifesto brasileiro, tudo bem? Também aconteceu outro manifesto, o manifesto antropofagismo. O que acontece? Ele foi publicado em 28, na revista de Antropofagia, constituindo uma resposta a muitas críticas direcionadas à poesia pau-brasil por parte do movimento verde amarelismo. Então, o que é antropofagia? Antropofagia consiste no canibalismo, então você se alimentar de uma carne humana. Porém, nessa questão aqui de literatura, de arte, seria o seguinte, que seria menos radical que o verde amarelismo, e nesse caso nós poderíamos sim pegar uma cultura europeia, um princípio de arte europeia, nós iríamos comer, vamos botar entre aspas, né? Comer esse tipo de arte, deglutir isso, se alimentar disso e depois fazer algo novo, tudo bem? Observem aqui, ó, propunha que o Brasil se alimentasse devorando aquilo que haveria de útil na cultura estrangeira, mas que eliminasse em contrapartida aquilo que considerasse inócuo, supérfluo ou obscuro, beleza? Então esse aqui é o manifesto antropofagista, beleza? Vamos lá, sobre a linguagem do modernismo. Então a linguagem, como eu falei para vocês, rompia com o que? Com o parnasiano. Então aqui eles começam a romper com a gramática, a romper com a métrica, a romper com a rima e fazem algo novo, algo de muita crítica na época. Então aqui nós temos uma poesia de Oswald de Andrade que fala sobre os pronomes. Então ele apresenta aqui no início, ó, dê-me um cigarro. Observe que dê-me é a forma correta de falar em língua portuguesa, né? Nós temos aqui um verbo e depois o pronome oblíquo. Porém, a população geral não fala assim. Falamos assim, ó, me dá um cigarro, não dê-me um cigarro. Então deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. É uma crítica à questão da colocação pronominal, tudo bem? Então aqui nós temos características da primeira fase, olha só. Utilização de temas do cotidiano, o uso do romance de tempo psicológico, obedecendo ao fluxo da consciência, e de romance sistemático, caótico, em oposição ao romance de tempo cronológico. Então começa uma linguagem, nesse caso de romance, né, da prosa, mais rebuscada, que você começa a trabalhar o psicológico das personagens, beleza? Valorização de temas tradicionalmente antipoéticos. Então começa a modificar a linguagem mesmo, né? Aquela linguagem poética, aquela rima começa a ser substituída por uma linguagem menos formal, mais coloquial. Desmistificação dos ideais passados e consequente busca de diferentes propósitos, aparecimento do poema piada como sátira à poesia tradicional, tendo Oswald de Andrade como seu principal representante. A liberdade métrica, versos livres com ou sem metro determinado e brancos, que quer dizer sem rimas. A liberdade gramatical também, principalmente no campo da sintaxe, como nós vimos aqui pronominais. Então é isso, pessoal. Agora eu peço que vocês façam aqui a atividade para a sala de vocês, tá? Questão 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então eu faço a atividade para a sala, tá?
Observem aí as questões. Vamos responder somente a questão número 1 aqui para ajudar vocês. Observem o seguinte: a Semana de Arte Moderna representou no panorama cultural da época o que, gente? A ruptura social com o passado artístico, sim, mais recente, no qual nada permitia prevê-la. Verdade. Por isso causou tanta comoção. Então é verdade. Letra A parece ser a mais correta. Vamos ver aqui o restante. O resultado da condensação de aspirações vagas, ainda informes até então, não, informes não, eles tinham certeza que queriam, né? Mais perceptíveis nas preferências do público geral. Não, o público geral era contra, na verdade, né, a arte moderna. Eles foram até criticados, esses autores. Então, o público geral não tinha preferência a esse tipo de arte, beleza? Então, a letra B está errada. C. A reação aos ataques que os últimos parnasianos dirigiam contra a obra incipiente. Não, os parnasianos não falavam, não escreviam para o futuro, na verdade, né? Lembrando que o parnasiano aconteceu anterior ao modernismo. Então, eles escreviam de uma forma, mas não era contra algo novo, era só o que eles acreditavam. Quem era contra até então é o quê? Era os próprios modernistas. Então, não existia uma reação ao ataque, beleza? D. A decorrência de reelaboração de recursos estilísticos presentes tanto na poesia parnasiana quanto na simbolista, não. Eles não têm essa reelaboração parnasiana, eles fazem um rompimento, ruptura geral. Então, letra D também está errada. E letra E, o desejo pela independência cultural do país, tendo em vista que Portugal ainda exercia profunda influência sobre artes locais, não Portugal, mas sim a Europa, tá? Então a resposta é a letra A, tudo bem? Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima.